Entre 2023 e 2024, essa mesma Arpar recebeu 49 milhões de reais dos grupos do Careca. Me perdoa, os grupos do Careca mandaram 49 milhões para a Arpar, que mandou 3 milhões para o ex-chefe de gabinete do Davi Alcolumbre. E é isso que a gente precisa achar, até para chegar aí a cereja do bolo no capo de Tuticap, que tá aqui, ó, Lula. Eu gostaria de começar perguntando ao senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, investigado nesse escândalo do INSS. Como o senhor diz que é empresário, que tem várias empresas, é empreendedor, eu queria saber se antes de entrar nesse ramo do INSS, ou de atendimento a beneficiários, o senhor tomou alguma precaução para evitar chegar no momento que o senhor está aqui. Porque nós sabemos que o INSS, desde que o INSS existe, é alvo de denúncias de corrupção. O senhor, em algum momento, teve algum ato de precaução para que suas empresas não pudessem participar de um esquema de corrupção? Deputado Marcelo, eu faço questão aqui de reiterar sempre. No mundo privado, quando você está em busca de clientes com... Sim ou não? O quê? Sim ou não? O senhor tomou alguma atitude antes para poder se precaver de eventualmente participar de esquemas de corrupção, mesmo que involuntariamente? Sim ou não? Eu nunca participei disso. Sim ou não? Nunca participei disso. Ok. Sim ou não? O senhor tomou precaução ou não? O senhor não vai responder. Quando o senhor pela primeira vez ouviu falar de descontos indevidos no INSS? Desde todas as reportagens que circulam há décadas sobre isso. Não, mas quando foi a primeira vez que o senhor viu isso acontecer? Quando foi o primeiro conhecimento que o senhor teve sobre descontos indevidos especificamente, não sobre outro tipo de corrupção no INSS? Não. Os descontos indevidos não estão aí na mídia, vazamento de informação. Há quanto tempo? Quando foi a primeira vez? Operação sem desconto. Abril deste ano apenas. Ok. No call center nunca veio uma reclamação sobre isso na sua empresa de call center? Não. Descontos indevidos na reclamação. Essa pergunta sim, já veio? Mas isso aí é a prestação de serviço. E o senhor tomou alguma providência em relação a isso? Avisou alguma autoridade de que estavam sendo feitos descontos indevidos quando o senhor soube disso por meio do call center da sua empresa? O senhor sabe que no ACT... Sim ou não? Não vou responder mais. Dessa maneira não responde mais. Aí esse deputado não responde. Sim ou não? O senhor tomou alguma atitude quando soube dessas... Senhor presidente, vou pedir para recompor o tempo. Excelência, ele não está se predispondo a responder as perguntas de Vossa Excelência. Então responda se o senhor tomou, sem dizer sim ou não. O senhor tomou providência ou não? De uma forma bem objetiva. Quando soube. Não tem perdão. Não tem perdão o quê, doutor? O doutor está dizendo aqui que não tem perdão, senhor presidente. Para mim não tem perdão roubar de aposentado. Eu concordo com o relator, tem que ter prisão perpétua, talvez até pena de morte. Por gentileza. Não tem perdão o quê, doutor? O senhor não pode interromper a minha inquirição? Não, o senhor está desrespeitando essa comissão. Não tem perdão o quê? Eu fazer perguntas? Só estou fazendo perguntas. Senhor presidente, eu peço por gentileza que o senhor recomponha o meu tempo e que eu possa me dirigir ao investigado. Excelência, eu vou recompor o tempo, mas o investigado já disse que não vai responder as perguntas e não há como forçá-lo a isso. Vossa Excelência põe uns 10 minutos novamente para o deputado Marcelo Van Hatten. Vamos lá, senhor presidente. Ele responde se quer, mas eu vou continuar fazendo perguntas. Pois bem, ele disse que não tomou atitudes em relação ao que veio no call center das suas empresas, que, aliás, me parece que não são empresas. Aliás, não são CNPJs para lavar dinheiro. Não dá nem para chamar de empresário. É lobista, para não dizer outra coisa muito pior. A primeira matéria do Metrópolis, tratando da Ambev, senhor careca do INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes, aliás, um desrespeito com esse relator, o senhor não tem respondido suas perguntas. Respeito e medo, porque o relator tem feito um ótimo trabalho e o senhor já ia se enrolar de saída. A Ambev foi acusada já em dezembro de 2023, senhor presidente, de ter... senhor presidente, eu não vou conseguir continuar. Não, só um instantinho. O advogado vamos aguardar. Suspenda o tempo, deputado Marcelo Van Hatten, por favor. Insistir no depoimento de quem opta pelo silêncio é crime de abuso de autoridade. Não, mas Excelência, vamos falar no microfone para ficar nos autos aqui, ok? O parlamentar tem direito às perguntas e não será respondido não será forçado. Isso aí ninguém vai forçá-lo a responder. Mas o parlamentar tem direito, como teve o relator. Deixa eu só dizer uma coisa. A lei do abuso de autoridade é clara. Insistir no depoimento de quem opta pelo silêncio, sobretudo valorando e constrangendo o depoente, configura crime de abuso de autoridade. Está na lei. Só olha a lei, está aqui. A lei 13.869. Configura abuso de autoridade. Senhor presidente, só um instante, deixa o advogado se manifestar. Configura crime de abuso de autoridade. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Configura crime de abuso de autoridade. Então, Vossa Excelência, como presidente,
não pode permitir que o parlamentar valore a conduta, adjetive o depoente e ele em silêncio. Então, isso é uma provocação para ver se o interrogando resolve falar. Isso não vai funcionar aqui comigo. Pois não, excelente. Muito obrigado pela manifestação, mas há aqui uma imunidade parlamentar que precisa ser respeitada. O deputado tem direito às perguntas e o depoente de não responder. Com a palavra, o deputado Marcel Van Hatten. Perfeito, senhor presidente. Senhores, por favor, questão superada, por favor. Até porque aqui estamos no parlamento e nós temos o direito de fazer a nossa inquirição da forma como a gente entender melhor. Portanto, com todo o respeito ao doutor que está aqui e com todo o respeito à mesa, continuo fazendo aqui minha inquirição, mesmo que o depoente decida, lamentavelmente, ficar em silêncio. A AMBEC, em 2023, na matéria de Luiz Vassalo, repito o que disse, já foi alvo de denúncias e, pelo que se percebe, o senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, nada fez para avisar as autoridades daquilo que tinha saído na imprensa para tentar, então, quem sabe, resolver o assunto. E sabe por quê, senhor presidente? Porque nós percebemos que ele tem aqui caído em contradição desde o início. Ele assinou procurações, ele foi procurador, sim, inclusive da própria AMBEC. Aqui nós temos a matéria farra do INSS, do mesmo senhor Luiz Vassalo, em que se percebe que foi feita uma procuração para Antunes pela faxineira Maria Inês Batista de Almeida, em 2023, que era presidente da AMBEC, era faxineira, sabe de quem, senhor presidente? Das empresas do Maurício Camisotti. Depois, senhor presidente, Rafaela Stefanes Farias, ela criou esse documento, então os metadados dela, isso também é a matéria do Metrópolis, fazendo outra procuração, como outorgado o mesmo careca, Antônio Carlos Camilo Antunes, dando poderes especiais específicos junto ao INSS para a Associação de Aposentados Mutualistas de Benefícios Coletivos. Senhor presidente, senhor relator, sabe quem é Rafaela Stefanes Farias? Sabe quem ela é? Ela é advogada desde 2022 até hoje da Rede Mais Saúde, que é a empresa, sabe de quem? Do filho do Maurício Camisotti. E aí eu queria fazer uma pergunta, pena que vai ser retórica pelo visto, ao senhor careca do INSS, que diz que não é careca do INSS. Eu queria fazer uma pergunta, ainda que fosse retórica para ele, sobre a sua relação com o Maurício Camisotti. Afinal, era uma relação de concorrência ou de parceria? Se o senhor pudesse me responder isso, eu agradeço, porque o senhor disse que é de concorrência, mas depois parece que é de parceria. Se o senhor não quiser responder, ótimo, porque aqui o que se percebe, senhor presidente, é que é uma relação de cumplicidade. É cúmplice Maurício Camisotti do careca do INSS. E sabe por quê? Porque se percebe que ele está envolvido em uma série de outros casos de transferências de recursos entre empresas, procurações e assim por diante. É importante lembrar, aproveitando a pergunta do senador Sérgio Moro, que a Curitiba Consultoria em Serviços Médicos, que fez cartilhas sobre serviços médicos para aplicativos, é da senhora Thaisa Hoffmann, que é companheira de Virgílio Filho, que era o procurador do INSS que foi afastado pela operação. Então, senhor careca do INSS, eu gostaria de saber, senhor Camilo, eu vou continuar, inclusive, chamando de Antônio Carlos Camilo Antunes. Eu queria saber sobre essa Curitiba Consultoria, se era muito coincidência, se era só essa empresa da esposa do procurador do INSS que podia oferecer serviço de tantas empresas que tem no Brasil, só essa podia oferecer esse serviço, senhor presidente? Que coincidência que essa que recebeu 7 milhões de reais do careca do INSS, que agora ficou calado, decidiu não responder mais, que percebeu que as perguntas começaram a complicá-lo, até porque ele escorregou antes quando perguntaram com quem ele tinha contato na Curitiba, ele falou Virgílio e passou depois a falar da Thaisa, que é a esposa do Virgílio. Ele se entregou aqui, eu queria dar oportunidade até de ele corrigir a informação categoricamente, mas pelo visto ele não quer fazer isso. E aí, senhor presidente, outra contradição que ele tem feito, porque o que a gente vê aqui que não são empresas não, são só CNPJs para lavagem de dinheiro, certo? Várias empresas ligadas a Maurício Camisotti, que não é nem concorrente nem parceiro, é cúmplice, empresas ligadas à família do senhor Virgílio, ex-procurador do INSS, e até o Eric Fidelis, filho do André Fidelis, que era diretor de benefícios do INSS. Pois bem, aí ele chega aqui e diz, não tenho relação governamental, minha empresa não trabalha com governos. Concordo com o seu Zé Trovão. Essa foto aqui, mostrada pelo relator da CPI, Gaspar,
mostra exatamente o oposto. Ninguém chega assim numa reunião no dia 13 de janeiro, no início do governo Lula, para sentar com o secretário executivo, hoje ministro da Previdência, para fazer uma conversa de comadre. Na verdade, ele disse que foi convidado por esse senhor aqui, que é Leandro Chaves, sabe de quem ele é assessor? É assessor do deputado estadual Zé Queiroz, que é pai, do atual ministro da Previdência, Volney Queiroz. E aí ele diz que não tem relação com política e tal, mas que pena que eu não posso mais perguntar para ele, mas o careca do INSS, de acordo com o Metrópolis, mandou vender o carro de um aliado de um senador do PDT. E na página 3 dessa matéria impressa aqui, diz que esse carro estava em nome desse Gustavo Gaspar, que o PT do Lula, que votou contra quebrar o sigilo e convocá-lo hoje o PT e a base do governo Lula votou contra, esse Passat que era para vender estava, sabe onde estacionado, senhor presidente? Na empresa BSB Consulting, na Brasília, que ele acabou de admitir que é dele. A empresa do Gaspar, que foi assessor de quem? Do Volney, o mesmo senador da República do PDT, do mesmo partido do ministro da Previdência, Volney Queiroz do Lula, que viaja no mesmo jatinho do Eric Marinho. E na página 3 dessa matéria nós vemos as fotos do senador Weverton, que viaja no mesmo jatinho, do advogado depois da operação sem desconto constituído pelo senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, ou seja, advogado dele também. Eles vão no mesmo jatinho e ele diz que não tem relação com o governo. Está aqui o advogado esse que o defendeu depois da operação sem desconto, ex-assessor do Weverton, do lado do seu chefe. Mas não é só aqui, é lá no Maranhão também. Tem uma compra de um jet ski que, segundo o prefeito da cidade, Presidente Dutra, o prefeito que foi telefonado, teve uma ligação feita pelo jornalista do Estadão, o prefeito disse que os 100 mil reais que o careca passou a Silvio Emílio Silva, seu secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, em julho de 2024, foi para comprar o quê? Um jet ski, senhor presidente. Tá aqui, ó, de novo, tá aí o Silvio, o Weverton, demonstrando que a conexão política é óbvia. E aí ele diz que foi o filho dele, eu queria dar a oportunidade dele responder, para saber o que o filho dele, afinal de contas, foi fazer no shopping no Pier 21, porque ele diz que o filho, por acaso, foi lá e daí viu os carros que são atípicos. Só que o próprio careca do INSS tem Porsche, tem Mercedes, aliás, tem uma Porsche que ainda não foi recolhida pela Polícia Federal. Tem 11 carros, que eu queria saber onde estão, senhor careca, porque ainda não apareceram esses 11 carros, não foram ainda bloqueados pela Polícia Federal. E ele acha que vai nos enganar aqui dizendo que o filho dele estava curioso para ver as Ferraris no mesmo dia, depois da operação da Polícia Federal, porque qualquer pessoa se espanta em ver uma Ferrari, quando ele tem 11 carros de luxo que a polícia ainda não apreendeu, fora os que já apreendeu, inclusive alguns Porsches. E aí, senhor presidente, fala que não tem relação com política, mas ó, Paulo Boldens, que foi ex-chefe de gabinete Davi Alcolumbre, que hoje ganha 31 mil reais num cargo remunerado aqui no Senado da República, recebeu 3 milhões de reais de outra empresa do grupo do Careca, a Arpar Participação em Empreendimentos, que entre 2023 e 2024, essa mesma Arpar recebeu 49 milhões de reais dos grupos do Careca. Me perdoa, os grupos do Careca mandaram 49 milhões para a Arpar, que mandou 3 milhões para o ex-chefe de gabinete do Davi Alcolumbre. Mas ele não tem relação com o político. E é isso que a gente precisa achar. Até para chegar aí a cereja do bolo no capo de Tuticap, que está aqui, ó. Lula, eu queria tanto perguntar, não vou poder, se ele conhece, claro que conhece, a senhora Roberta Luxinger, com quem ele teve uma lobista, amiga do Lula, concorreu a deputada federal pela esquerda. Eles estiveram 4 vezes no Ministério da Saúde, das quais 3 só foram descobertas por lei de acesso à informação, vendendo serviços de empresas médicas, de fachada, eu imagino, talvez não, junto com o World Cannabis dele, mas ele não quis admitir essas coisas e por isso ele ficou com medo das perguntas do relator. E por fim, senhor presidente, eu acho que ele tem que ter sim uma cariação com o Eli Cohen, mas melhor ainda vai ser com o Rubens e com o Milton, que estiveram aqui semana passada. Porque eu quero essa cariação, senhor presidente, porque agora ele está botando a culpa no contador. Ah, quem sabe isso foi um problema de contador. O seu Milton veio aqui, senhor Careca, e disse para todos nós que no momento que viu que não tinha transparência nos negócios, no momento que ele percebeu que o senhor estava pedindo coisas que não deveria, houve uma desavença e o senhor o trocou. Eu queria tanto saber que desavença foi essa. Para concluir, senhor presidente, pois não, a gente viu desde o início aqui, só para uma pessoa muito fria, inteligente sim, mas eu queria dizer até
por conta do roubo hediondo que foi cometido. Só uma pessoa fria desse jeito, só uma pessoa fria que se manifesta dessa maneira, até se cala diante de perguntas agora, que achou que estava abafando até momentos atrás, pode cometer esse crime hediondo contra aposentados, roubando de velhinhos e deficientes físicos, e hoje fazer de conta que não tem nada a ver com isso. por favor. Eu espero, senhor presidente, que justiça seja feita, senhor careca do INSS, o senhor pague por todos os crimes que cometeu. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência.